Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje são 22 de março de 2022. Na descrição o link para esta matéria, olha só. Que coisa maravilhosa a nossa justiça. STJ decide que Deltan Dallagnol deve indenizar Lula, gente. É o cachorro, ou melhor, é o poste mijando no cachorro. É o nosso Brasil. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seus likes. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, seja um apoiador e seja um colaborador do nosso trabalho, tá? Live política todos os sábados às 21 horas e aqui o seu comentário ganha voz. Vamos lá? Por maioria, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, STF, decidiu que o ex-procurador Deltan Dallagnol deve indenizar o ex-presidiário Lula, PT, em razão do episódio em que o então coordenador da Lava Jato em Curitiba fez uma exibição em PowerPoint na qual apresentava o petista no centro de um esquema de corrupção. A decisão se deu por maioria 4-1, acompanhando o entendimento do relator Luiz Felipe Salomão, para quem o ex-procurador exorbitou de suas funções. O relator foi acompanhado pelos ministros Raul Araújo, Marco Aurélio Buzzi e Antônio Carlos Ferreira. Bom, é a nossa justiça, gente. A indenização foi fixada em R$ 75 mil adicionados de juros e correções monetárias. Isso aqui é para o Lula gastar na campanha, viu, gente? De acordo com o Salomão, o valor total da indenização deve superar os R$ 100 mil. Olha que maravilhas, como diz o ditado, né? Que maravilhas. É nossa justiça, gente. Cadê? Dallagnol ainda pode recorrer da decisão no próprio tribunal. Não, gente, vai ficar uma safadeza, né? Eu vou recorrer aos mesmos que me condenaram. Putz, mano, é Brasil! Deus! É imprescindível que a divulgação de oferecimento de denúncia se faça de forma precisa, coerente e fundamentada, afirmou o ministro Salomão. A espetacularização do episódio não é compatível com a denúncia, nem com a seriedade que se exige da apuração destes fatos, complementou, lembrando que, embora tenha reconhecido a prescrição cadê? Onde foi que eu parei? Lembrando que, embora tenha reconhecido a prescrição, o Conselho Nacional do Ministério Público foi contundente em apontar o deslize funcional. Veja só. É interessante, gente, que assim, quando os bandidos têm, né, prescrito lá a pena, né, aí se morre o assunto. No caso do Dallagnol, ele mesmo fala aqui, ó, olha só que interessante. Lembrando que, embora tenha reconhecido a prescrição, ou seja, morreu o assunto, o Conselho Nacional do Ministério Público foi contundente em apontar o deslize funcional. Ah, maravilha, é Brasil. É inacreditável. Lula pede o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais. A defesa do petista argumenta que houve abuso de autoridade de Deltan na apresentação da primeira denúncia contra o petista, relativa ao caso do triplex do Guarujá, cujo processo rendeu a prisão do ex-presidente por 580 dias, mas cujas decisões acabaram sendo anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. É a nossa justiça brasileira. Conforme observou Salomão em seu voto, o PowerPoint sequer tinha relação com a denúncia e Dallagnol usou expressões desabonadoras contra a imagem de Lula. Gente, maravilhosa. Desabonadoras. Dallagnol usou expressões desabonadoras, né? Quer dizer, falou tipo assim, foi um pouco meio, né, na lata, chamou de ladrão e corrupto. Agora o engraçado é como o Lula trata a justiça. Mas aí não são desabonadores, porque afinal de contas foi ele que colocou a turma do STF lá, né? Bom, vamos lá, gente. Cara, é incrível isso. A divergência foi aberta pela ministra Isabel Galotti, para quem o processo deve ser arquivado sem análise de mérito. Ela entendeu que Dallagnol não deveria figurar como parte da ação, pois ele atuava como procurador da República. O ex-procurador já havia sido denunciado no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, mas depois de uma série de adiamentos, ele se livrou do julgamento disciplinar porque o órgão reconheceu a prescrição do caso.
Para o bandido, a prescrição se inscreve. Para quem prende o bandido, a prescrição não se encerra o processo. No processo por danos morais, a ação de Lula foi rejeitada na primeira e segunda instância da Justiça de São Paulo. Um recurso da defesa de Lula foi admitido no STJ pelo ministro Luiz Felipe Salomão. O processo será julgado pela quarta turma, composta por Raul Araújo, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. E aí, se esse processo vai ser julgado, Dallagnol pode preparar o bolso. Porque, gente, eu vou dizer uma palavra aqui, eu não sei se vocês vão concordar, mas a nossa justiça brasileira tá dando nojo. Nojo. Eu falo pra vocês de coração, gente. Eu não me sinto representado por essa justiça. Eu não sei mais o que é justiça no Brasil. Eu não tenho fé nenhuma na justiça mais. Eu não falo isso aqui, gente, para fazer sensacionalismo, não. Eu falo porque é a mais pura verdade. Me diga qual foi a última decisão que você viu dizer assim, ó, um político corrupto foi condenado e preso. Fala para mim, quando foi que você ouviu essa frase? Essa matéria? Qual foi o ministro? Qual foi o último ministro? E quando que você ouviu dizer que ele mandou prender um corrupto? Não, gente. Infelizmente, nos últimos meses, a gente só vê anular processo, suspendeu o processo, se anulou a condenação, suspendeu É o que a gente está ouvindo, gente. É uma enxurrada de ações anuladas. E a parte que eu mais chamo a atenção para vocês não é nem a questão deles dizerem que não tem prova. Não é nem isso. É o fato deles falarem que determinados órgãos não têm a competência para julgar o determinado fato. E sabe qual é a parte mais engraçada desse elo, desse rolo todo? É você saber que foi o próprio STF quem tornou incompetente os órgãos, quando tirou da Lava Jato o crime de lavagem de dinheiro e colocou para a Justiça Eleitoral. Isso foi propositalmente feito, gente, para poder dizer que os órgãos que tinham julgado eram incompetentes. Então veja só, o próprio STF faz a alteração e aí usa essa alteração para dizer que foram incompetentes. Agora, quando que ela faz essa alteração? Em 2019. Agora, quais processos eles estão colocando como julgados em atos, em setores incompetentes? Todos os processos que vieram antes da decisão deles de mudarem. Ou seja, quando os processos foram julgados, não existia essa ideia. Não existia essa coisa de processo na Justiça Eleitoral. Os processos eram, de fato, nos locais em que foram julgados. Mas quando o STF muda esse entendimento, até o que aconteceu antes passou a perder validade. Você vê que é uma maravilha a nossa justiça. Nós temos uma justiça hoje que faz justiça para o bandido. Para o bandido. O bandido pode chamar a corte de corte acovardada, do que ele quiser. Xingar como o Lula já fez, mas você falar uma palavrinha, se chamar ele de ladrão, é desabonar o cara. Eu posso não gostar do Deltan Dallagnol, mas essa ação aqui é um perigo para a nossa nação. O Brasil hoje vai viver, eu já disse isso e vou repetir, nós vamos ter uma eleição muito singular. É a eleição dos corruptos. E se você e eu não tomarmos cuidado, nós vamos voltar para o Brasil da corrupção, da roubalheira e por aí vai. Na descrição, gente, chave Pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá, lojinha do canal na descrição, dá um pulinho lá, gente. Fui!